Olá, muito bom dia. Hoje chegamos ao dia 89 em oração, dia 276 nesse projeto Gestar o Cristo em Si. E no dia de hoje, 21 de junho, tem uma citação do Salmo 144. Normalmente, quando é uma passagem pequenininha, eu gosto de consultar, né, esse trecho da leitura da Bíblia. Primeiro porque é a fonte original, né? E segundo porque sempre se amplia o raciocínio da reflexão que é trazida no dia, né? Até porque eu sinto que nos últimos dias, né, tem havido uma repetição da situação, né? Isabel continua naquela espera, tá um pouco debilitada, e só se reforça a necessidade, a importância de Maria e José estarem ali como apoiadores, né? Daquela situação, não só daquele casal, mas dos desígnios de Deus para eles, né? Que recebem a graça, né, de João Batista e do menino Jesus no ventre. Como gerar uma vida, né, dá trabalho, gera dores, desconfortos, além de todas as transformações. Então, é muito reforçada, assim, essa questão do cuidado aqui, né? E nós, enquanto gestantes de Jesus, também precisamos de muitos cuidados, de muita atenção aos nossos sentimentos. E aí eu gostaria de propor que vocês fossem lá ler o Salmo 144. É realmente assim um conselho, né, muito interessante sobre como a gente lidar com os nossos sentimentos, e em especial fala tanto aqui no dia 21 de junho do livro do Padre Luiz Erlim, quanto na Bíblia, sobre o poder da escrita, né? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de expressar através de palavras ou com quem conectar aquilo que a gente está sentindo. E sabe que para mim isso faz muito sentido, porque ano passado eu comecei a expressar os meus sentimentos através da escrita, e eu produzi um material que inclusive eu gosto muito de consultar ele ao longo, né, do tempo, para que eu possa reviver aquelas emoções, os insights, os pensamentos. E inclusive é muito interessante perceber, né, fica ali registrada a minha transformação, né, os momentos especiais. Inclusive na Bíblia eu gosto de colocar os meus raciocínios e a data, porque várias vezes e várias passagens eu começo a olhar, né, e perceber que há um ano atrás ou muitos anos atrás, né, a reflexão que eu fiz daquele mesmo trecho era diferente. E é muito interessante que vocês possam fazer isso também. Inclusive, algumas eu fiquei curiosa aqui, porque essa minha Bíblia é muito antiga. Eu tenho desde a época que eu fazia catequese, né? Eu era uma menina e tem alguns papeizinhos no meio, algumas situações que estão registradas lá desde a minha infância. Então é muito legal a gente ver isso, porque nós somos a própria história do Criador para nós, né? E ao mesmo tempo, né, que a gente veio pronto, a nossa história vai nos transformando ou vai evidenciando aquilo que Deus criou para nós. E é muito legal a gente ter isso enquanto registro, né? Da mesma forma que é gostoso a gente visitar as memórias em forma de foto, em forma de cartas que a gente recebe dos outros, é muito legal fazer esses registros e ter acesso a eles. Então procure, né, fazer esse tipo de registro, né? Porque isso também leva à eternidade. No Salmo 44, vocês vão ver que diz sobre a escrita como de geração em geração a gente acessa o amor, a graça e a misericórdia de Deus, porque através da escrita a gente faz com que outras pessoas tenham acesso aos nossos testemunhos,
né? E um testemunho, eu acho que é a maneira mais mágica da gente dar acesso para as pessoas a Deus, né? Porque um testemunho não tem como não comover uma outra pessoa. E toda vez que a gente ouve, né, um testemunho, é aquela situação de se arrepiar, né? Do dedão do pé até o último fio de cabelo. Então, receba os testemunhos das pessoas, dê os seus próprios testemunhos e registre a sua história para que não só você, mas que qualquer pessoa possa ter acesso, né, a esse livro da vida. E até te convido, te provoco. Você já pensou em escrever um livro? Você já olhou para sua história e observou o quanto ela é maravilhosa? Eu tenho um real encantamento por documentários que falam sobre a biografia de alguém. Eu adoro ouvir sobre as histórias das pessoas e do consultório. Tudo o que sempre mais me tocou foi ouvir a história das pessoas, né? E entender o quanto, independente da circunstância, né, atual daquela pessoa, porque em especial estando no consultório, em geral eu tinha acesso à história de vida daquela pessoa a partir de uma ótica até mais sofrida ou passando por alguma dificuldade, mas é incrível o quanto esses momentos realmente são passagens importantes da nossa história e não só não diminuem, né, a história de vida daquela pessoa, quanto acrescenta, né, enriquece, demonstra uma força que a pessoa às vezes nem tem condição de que ela é, né, e do que ela é capaz. Então, sempre para mim foi um privilégio acompanhar as biografias das vidas das pessoas. Então, olhe para sua biografia e registre o seu dia a dia, né? Nem que seja a partir de hoje, porque muitas vezes, né, na somatória dos dias e que passam tão rápido, a gente não tem condições de relembrar, né, momentos especiais. Mas eu acho que vai ser um exercício bem interessante para cada um de nós se a gente puder ter um diário, inclusive, da gratidão, em que a gente seleciona, né, momentos especiais, testemunhos de Deus que fazem com que dia após dia a gente conte a nossa história. Recebam todos um forte abraço com muito carinho e até amanhã. Simone.